Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam passando bem. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem diferente para a indústria farmacêutica, que é a esterilização por óxido de etileno. Eu estou aqui com o Lucas Ponce Leão Lima, que é farmacêutico industrial, formado na Paraíba. Lá em João Pessoa ele trabalhou no Instituto Médico Legal, depois em São Paulo trabalhou na Boehringer, trabalhou no antigo IQC, que hoje é Medley, né, do grupo Sanofi, e depois entrou aí para a área de produtos para saúde e tem desenvolvido um trabalho bastante significativo com esterilização por óxido de etileno, que é o nosso tema hoje. Tá bom, Lucas? Bom dia, muito obrigado por ter aceitado. Bom dia, Jair, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Legal, então vamos direto já no assunto aqui, para não perder tempo. Vamos falar um pouco o que é a esterilização por óxido de etileno e um pouco sobre o óxido de etileno, tá? Vamos tentar aí rapidinho explicar para o nosso público o que é isso. Bom, Jair, a esterilização ao óxido de etileno é um processo de esterilização absolutamente seguro e que utiliza o conceito de esterilização química. Não é considerado a esterilização a frio, a temperatura máxima em que a gente processa um ciclo de esterilização, ela se dá a 64 graus Celsius. Né? E por ser uma esterilização a frio, fica fácil a gente deduzir que ela é bastante utilizada na esterilização de material termosensível, né? Como, por exemplo, equipo de fusão, linha de hemodiálise, sondas, a seringa, pote de coleta. Isso não quer dizer que não seja utilizado também para materiais que suportam altas temperaturas. Né? Não é o conceito de esterilização a alta temperatura, mas pode se esterilizar material metálico, por exemplo. Né? Não, perfeito. Pois não? Pode continuar. O que eu acho que deve ser registrado também, deve se ter em mente, é que o óxido de etileno ele é um gás inflamável, tóxico, explosivo. Então, em função disso, fica fácil a gente entender que a esterilização ao óxido de etileno deve ser feita numa área específica para esse tipo de atividade. Então, a planta de uma esterilização ao óxido de etileno, ela precisa cumprir alguns requisitos que eu costumo dizer que ela se equivale a uma plataforma de petróleo, no que diz respeito às normas de segurança de utilização de EPI específicos, de uma instalação elétrica à prova de explosão. No caso da nossa empresa, que trabalha com óxido de etileno, com a sua mistura a 90%. Não é o óxido de etileno puro, é o óxido de etileno a 90% em CO2, que abranda algumas condições com relação à sua condição de inflamabilidade e explosividade, mas mesmo assim, esses requisitos precisam invariavelmente ser cumpridos. Existem algumas misturas, a 10%, por exemplo, que geralmente é o pessoal que trabalha com esterilização de material hospitalar, a dita esterilização de reuso. É bom que se entenda isso também. Existe vamos dizer assim, duas vertentes na esterilização ao óxido de etileno, nessa atividade, que é a esterilização de reuso, de material de reuso, material de hospital, reutilização, e a esterilização de materiais novos, que é o nosso caso. Nós somos um prestador de serviço para a indústria de materiais para a saúde. Nós somos a última etapa do processo produtivo dessas indústrias. Nós recebemos o material tal qual ele deverá ser remetido para o consumidor final. Nós esterilizamos ele dentro da sua embalagem, na caixa de embarque, e devolvemos para a indústria dessa forma. Aliás, é muito importante a gente falar que a embalagem é uma das variáveis, podemos dizer assim, ou uma das condições importantíssimas, né? O que é preconizado hoje é a esterilização em papel grau cirúrgico, apesar de que uma das normas que regulamentam a atividade, ela abre lá uma porta e diz que tem que ser em material, em papel grau cirúrgico, combinado ou não com filme plástico, ou outra embalagem que você venha comprovar a eficiência de penetração e exaustão do gás dessa embalagem. Isso abre uma porta muito teórica, né, Jair? Pelo menos, agora o que nós avaliamos é que é a embalagem de papel grau cirúrgico. Tá, você está falando sobre essa questão do processo, então, significa que você tem que ter um controle absoluto de variáveis no processo, certo? Para permitir, porque dada essa questão toda do gás, porque é explosivo, etc e tal,
Então tem que ter controles de variáveis bastante precisos aí. Quais são essas variáveis e como é que isso é feito? Para garantir a segurança. Como eu te falei, existe uma série de requisitos que precisam ser cumpridos numa planta de esterilização. E as variáveis do processo estão ligadas diretamente a isso, porque existe uma correlação muito próxima, né? Uma correlação bastante interessante disso. Para que o processo de esterilização do oxetileno ele seja efetivo, você precisa controlar algumas variáveis, né? Entre elas, temperatura, concentração de gás, umidade, tempo de exposição e talvez ali num patamar menos exigente a pressão de trabalho. Umidade por quê? Né? Eu costumo falar em primeiro lugar da umidade porque, como eu havia falado para você no início dessa nossa conversa, ele é um esterilizante químico, ele atua no que a gente pode chamar de os processos biológicos essenciais do micro-organismo. E nós sabemos que, pelo menos nesse planeta, nessa galáxia aqui, o solvente dos organismos vivos é água. Então, a gente tem que ter um controle de umidade bastante eficiente para que a gente mantenha a condição de reações que precisam ocorrer entre o oxetileno e alguns componentes do micro-organismo vivo, os ácidos nucleicos, as proteínas, porque ele acontece, é uma reação que acontece dentro do micro-organismo e acontece em meio aquoso. Certo. Então, a gente facilita muito isso com o controle de umidade. Certo. A temperatura eu diria para você que, não necessariamente nessa ordem, primeira umidade, segunda temperatura, eles estão ali meio que equivalentes, mas a temperatura é importantíssima, porque quando você define que a esterilização deve acontecer a uma temperatura teórica, vamos dizer assim, de 45 a 64 graus, por exemplo, isso significa que durante todo o tempo de exposição, a caixa mais fria, o material mais frio, esteja a essa temperatura de pelo menos 45 graus. Estou elegendo esse número aqui, a validação pode te afirmar, em função do resultado do processo, que pode ser um pouco mais baixo, mas vamos adotar esse preceito teórico aqui. Isso significa que você tem um tempo de pré-condicionamento necessário para que você garanta que a tua caixa mais fria está dentro desse range de temperatura, porque a esterilização está dentro dessa temperatura. Então, não é colocar o material dentro da câmara, fechar a câmara e iniciar a esterilização, não. Você precisa, durante o pré-condicionamento, onde você faz injeção de vapor saturado, ou se você faz o pré-condicionamento externo, traz as caixas carregando umidade para o interior da câmara. E aí, você precisa garantir o atingimento da temperatura mínima para que essa esterilização seja realmente efetiva. Esse é um preceito, eu diria para você, inegociável. Tá certo. Agora, bom, dadas as características do oxetileno, desse processo todo, você já disse que tem aí uma complexidade, tem riscos, né? Você tem que ter um controle absoluto desse processo. Então, a regulamentação é bem rígida em relação a isso, né? Quais são esses regulamentos que normatizam o uso do oxetileno nas plantas de esterilização? Olha, a primeira norma que a gente pode citar seria a Portaria Interministerial 482. É uma portaria de 1999 e ela dispõe sobre os requisitos como, por exemplo, o requisito arquitetônico com a planta de esterilização. Ela precisa contemplar algumas exigências do ponto de vista arquitetônico, para facilitar e garantir, por exemplo, o conceito de movimentação interna de material, onde você venha a garantir, por exemplo, que não haverão ali, como é que se diz, a mistura, o cruzamento de materiais de status diferentes, material estéril e não estéril, por exemplo. Então, de acordo com essa portaria, você tem que ter alguns requisitos mínimos, como, por exemplo, uma sala de um recebimento, uma sala de comandos do teu equipamento, uma sala de esterilização, uma sala de aeração, uma central de gases, onde ficam o gás esterilizante armazenado e já conectado à sua rede de aço inox, que também precisa obedecer um requisito técnico de suporte de pressão e coisas dessa natureza, né? E, por fim, a área de lavagem de gases, porque, como eu falei para você, o oxetileno, por ser um material
um composto químico com todas essas características de inflamabilidade, explosividade, de toxicidade. Então, esse material precisa ser muito bem tratado. Ele sai da central de gases através de uma linha fechada, especificada, como eu falei para você, em termos de segurança para isso, vai para o interior da câmara, exerce a função a que se destina e depois a gente precisa remover esse óxido de etileno de forma segura para um outro setor, que é o setor de lavagem de gases, onde ele é neutralizado através de reação sob catálise ácida, e depois disso a gente precisa também dar um destino seguro e regulamentado para esse gás. No nosso caso, que somos fiscalizados aqui pelo Instituto Ambiental do Paraná, esse material é destinado por uma empresa ao processo de ou coprocessamento ou solidificação, que são os dois hoje ditos como os mais seguros para o tratamento, já não mais do oxetileno, mas do etileno glicol formado durante a lavagem do gás. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, mas você já respondeu, que é a questão de destinação do gás, né? Como é que você faz com o gás? O gás é uma coisa que você não consegue controlar muito bem, né? Não é uma coisa que você pode pegar na mão, é uma coisa muito complexa. Não, e dada essa característica dele de provocar doenças e tal, e explosividade, como é que você controlaria? Então você já respondeu aí como você faz, né, para eliminar esse gás de uma maneira segura, sem prejudicar o ambiente. Agora, queria saber sobre os controles que você faz aí de qualidade, do produto e na... Eu queria só completar com relação a essa questão de regulamentação e de tratamento do gás. Como o gás tem essas características, essa remoção do gás, ela precisa ser muito criteriosa. Por exemplo, a gente faz o bombeamento desse gás através de bombas de vácuo que manda lá para esse setor de lavagem de gás. Mas isso não são bombas de vácuo comuns, né? São bombas que atendem uma especificação. São bombas de anel líquido e essas bombas invariavelmente precisam ser dotadas de motor à prova de explosão. E no caso aqui, como a gente falava de regulamentação, a regulamentação de todo esse tratamento do gás aqui é feito pelo Instituto Ambiental do Paraná, que tem realmente uma fama de ser bastante eficiente, bastante criterioso, e isso só se traduz num benefício muito grande para a população, claro, né? Porque esse gás é uma coisa muito perigosa. Ainda dentro da regulamentação e também no tratamento do gás, a gente precisa de uma licença da Polícia Federal para que a gente possa adquirir, não somente adquirir, como informar a Polícia Federal durante um determinado período de tempo. Mensalmente, a gente envia mapas para a Polícia Federal sobre o consumo desses materiais, desses compostos que são utilizados na neutralização. Então, por exemplo, eu compro lá uma determinada quantidade de ácido sulfúrico para fazer a acidificação da solução onde o gás será neutralizado, e eu preciso informar para a Polícia Federal a destinação desse gás. Ora, eu tenho lá uma solução que é preparada estequiometricamente para neutralizar uma determinada quantidade de gás. E a Polícia Federal faz esse cruzamento. Quanto eu adquiri de gás, quanto eu adquiri de ácido sulfúrico, para garantir que todo esse material, todo esse ácido sulfúrico, teve essa destinação precípua que a gente aqui descreveu. Tá certo. A outra norma que eu poderia dizer para você diz respeito à ABNT NBR 1135. Essa já é uma regulamentação do ponto de vista técnico. Ela te orienta sobre as condições técnicas de trabalho visando buscar uma eficiência, uma eficácia do teu processo de esterilização. Ela dispõe sobre os conceitos, normas e procedimento de validação e também os da rotina de trabalho, que devem, evidentemente, corresponder a tudo aquilo que você ensaiou antecipadamente durante o teu processo de validação. Tá certo. Lucas, e os parâmetros de controle de qualidade, né? Você terminou o processo todo, que teste? Você faz algum teste? Existe algum teste a ser feito? Algum parâmetro a ser avaliado do produto final? Olha, em primeiro lugar, Jair, todos esses controles que a gente discutiu aqui, de temperatura, umidade, concentração do gás, tempo de exposição, nós somos oriundos da indústria farmacêutica e a gente sabe do conceito e o rigor que se precisa ter nessa atividade. Perfeito, quando a gente está tratando de instrumentos de medição. Então, por exemplo, os termômetros, os termopares que nós utilizamos durante o monitoramento do processo, evidentemente que eles precisam ser
calibrados frente a padrões primários ou terciários calibrados frente a primários, e toda essa operação a gente precisa corresponder à expectativa da rede brasileira de calibração. Feito isso, quando o material, é preciso dizer ainda que os materiais, eles são, o processo de esterilização, ele é monitorado através de indicadores biológicos, né? Esses indicadores biológicos, no caso da esterilização a óxido de etileno, qual é o conceito que se utiliza? Você utiliza um indicador biológico que é composto do Bacillus atropheuus, por exemplo, que é um micro-organismo considerado o mais resistente ao óxido de etileno. Então, você precisa garantir que o teu processo é suficiente, eficiente, para esterilizar os micro-organismos desse monitor biológico. E aí, por comparação com o teu material, que se tiver uma carga microbiológica, primeiro ela precisa obedecer a um determinado bioburden. Não se esteriliza material sujo, se esteriliza material limpo. E essa carga microbiológica, evidentemente, que ela tem que ser inferior a esse monitor biológico. Depois disso, ainda se faz a avaliação microbiológica desse material, através de um laboratório de análise microbiológica, para determinar a esterilidade desses materiais. Mandado para o laboratório para fazer um ensaio microbiológico. Porém, hoje, nós podemos falar mais adiante, existe a possibilidade de liberação ou paramétrica ou através de indicadores biológicos, ou quem assim preferir, também fazer um ensaio microbiológico, tendo em mente que essa alternativa fará com que o seu material necessite aguardar pela liberação e envio para o seu cliente de pelo menos 14 dias, que é o tempo de ensaio microbiológico. Você falou na liberação paramétrica, você já chegou a cogitar de utilizar liberação paramétrica nesse processo, porque eu estou olhando aqui do lado de uma norma da Anvisa que saiu há uns 4, 5 anos atrás, para soluções parenterais de grande volume. Então, lá se preconiza a possibilidade de utilizar a liberação paramétrica, só que ela deixa a cargo da empresa escolher, ou ela continua fazendo teste de esterilidade, ou ela opta pela liberação paramétrica, mas ela não pode usar as duas coisas junto. Se ela decidir pela liberação paramétrica, ela tem que seguir naquele caminho. Tem toda uma questão de processos envolvidos, de custos, etc., para garantir o processo todo, né? Mas ela tem o benefício ali, lá na frente, de não ter estoque, né? Terminou o processo, ela já despacha o produto. Isso eu estou falando para medicamento, para produto para saúde, eu tenho menos conhecimento, tá? Esses processos. Você já chegou a cogitar o uso da liberação paramétrica no seu processo? Bom, como é que nós procedemos aqui agora? Até porque existe uma RDC, a 291, de 24 de junho do ano passado, bem recente, que dispõe sobre isso, né? Nós estávamos falando dos controles que a gente precisa fazer. E, dentre esses controles, além da garantia da esterilidade desse material, eu esqueci de falar para você que a gente precisa fazer também o controle de resíduo, que é determinado a especificação lá naquela portaria lá de trás, da 482. Então, o material que contacta o sangue, ele tem que ter um limite em ppm de resíduo de óxido de etileno e seus derivados, o etileno cloridrina e o etileno glicol. E nós fazemos isso no laboratório de cromatografia a gás que nós temos aqui. Um laboratório que eu poderia até dizer que é de última geração, esse nosso laboratório. Com relação a essa liberação paramétrica ou não, eu gostaria até de ler o artigo 1º aqui dessa RDC, para ficar bem claro por que nós fizemos, qual a opção que nós fizemos e por que o fizemos. Esse artigo diz o seguinte, que ficam facultados a liberação paramétrica ou o uso de indicadores biológicos como parte do controle do monitoramento e rotina das cargas processadas de produto para a saúde novos. Aqui já exclui a operação de reuso, né? Novos esterilizados por óxido de etileno em substituição ao teste de esterilidade, desde que atendidos os requisitos para o desenvolvimento, validação, controle de rotina de processo de esterilização, conforme a norma ABNT ISO 1135/2018 e suas atualizações. Está nos remetendo àquela outra regulamentadora que a gente já havia tratado. Quando você busca, e eu tenho ela em mãos aqui,
a 11.135, para tratar de liberação paramétrica, ela nos diz o seguinte, no seu item 10.5. Se a liberação paramétrica for realizada, os seguintes dados adicionais devem ser registrados e retidos. Letra A. Temperatura dentro da câmara e, no mínimo, 2 posições durante todo o ciclo de esterilização. Perfeito. Eu acredito que todos que esterilizam, fazem esterilização a óxido etileno, têm, no mínimo, 2 pontos de controle de temperatura interna da câmara. Na validação, a gente utiliza, no caso da nossa câmara de 30 metros, utilizamos até 40 pontos, que é feito durante a validação. Mas, na rotina, são 2 pontos de esterilização. A letra B. Unidade da câmara durante o condicionamento, como determinado por medição direta. Nós também fazemos isso. O nosso CLP busca as informações e plota na fita. A fita é uma figura de linguagem, não utilizamos mais registro em fita hoje. O nosso registro é feito em CLP. Todas as variáveis são monitoradas através de um supervisório, numa tela de um laptop, e, por fim, esses dados ficam registrados eletronicamente para emissão de futuros laudos. E aí vem a letra C, que nos motivou a não fazer a opção pela liberação paramétrica, e sim por bioindicadores. O que diz a letra C? A concentração, um dos requisitos para a liberação paramétrica, não é? A concentração de ETO determinada por análise direta da atmosfera da câmara, utilizando métodos, e aí vem aquela palavrinha que nós entramos na indústria farmacêutica como analista químicos, né, Jair? Por métodos analíticos em intervalos definidos, suficientes para verificar as condições requisitadas durante todo o tempo de esterilização. O que é que eu respondo para você em cima desse texto aqui? Para a minha empresa, para nós, isso aqui é impossível fazer. Apesar da gente trabalhar hoje com uma câmara que é considerada a câmara mais moderna em operação na América Latina, a câmara de 30 metros cúbicos, a gente não tem, por exemplo, um cromatógrafo acoplado a este equipamento de esterilização para fazer a coleta nesses intervalos e que esse material passe pelo cromatógrafo e nos dê o resultado dessa atmosfera. Ora, eu não tenho como fazer coleta em intervalos regulares sem imaginar esse aparato que eu estou aqui tentando descrever. Entendi. A câmara é uma câmara hermética, é uma câmara fechada, e assim precisa ser em função do perigo que é a utilização inadequada do óxido etileno. Eu não tenho como ir ali, abrir a câmara, uma câmara... Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se tiver uma tecnologia, obviamente você poderia optar por fazer, que ficaria mais barato, né? A liberação essa questão de ficar mais barato ou mais caro foi o que também me motivou, além do curso de farmácia, a fazer o curso de administração financeira na FGV. Porque eu estou cansado de ouvir de fornecedores, de operadores, de prestadores de serviço, olha, isso aqui é mais barato. Eu fui fazer a GV e descobri o que é mais barato. Então, eu acredito que exista a possibilidade disso aqui ser feito, porque hoje você vai para a sua engenharia, você determina uma necessidade e a tua engenharia faz milagres. Né? Lógico. Por exemplo, nós temos lá na Câmara a possibilidade, e fizemos isso junto com o fabricante da Câmara e a nossa engenharia, nós desenvolvemos um sistema de fazer a circulação interna da atmosfera da Câmara para garantir a uniformidade de distribuição do óxido etileno, que ele tende a ficar na parte mais baixa da Câmara, por ser mais denso do que o ar, e também a garantir que você não tenha pontos frios no interior da câmara, você tem uma uniformidade de temperatura, que eu falei lá atrás. Cara, a temperatura é importantíssima, por isso que o teu processo de pré-condicionamento, que se imaginava imutável, ele é muito importante. Nós já fizemos o pré-condicionamento sob vácuo, utilizando aí o conceito de calor, de transmissão de calor por condução, né? Antes, não sob vácuo, tal qual o material entra na câmara, depois mudamos para fazer sob vácuo, já fizemos, e é o que praticamos hoje, o pré-condicionamento com a câmara após o vácuo e após a injeção do nitrogênio aquecido, passando por esse sistema desenvolvido internamente por nós, e nós ganhamos tempo de pré-condicionamento com isso, reduzindo os lead times de cliente. Perfeito. Você está dando uma aula aqui, Lucas, do processo todo. Os conceitos aqui, eu sou apaixonado por esse tema, né? Em qualquer lugar que você vai trabalhar, qualquer coisa que você faça, se não tiver paixão, não funciona, né? Você não vai se desenvolver bem.
Lucas, nosso tempo está quase se esgotando aqui, né? Eu quero falar sobre o último tema aqui, que é a rastreabilidade. Você deve ter aí como... você deve pensar nisso, né? A empresa tem que garantir o produto entra, sai, etc. Amarração de nota fiscal, com tempo de esterilização, a qualidade. Você tem uma rastreabilidade. Como é que é feito isso aí? Conta para nós aí rapidinho aí. Veja, e quando a gente fala em rastreabilidade, a primeira coisa que vem à cabeça é que você precisa ter um software de uma geração futura até. Uma coisa maravilhosa para que você controle todas essas informações, porque a cadeia de eventos que acontece desde a nota fiscal de entrada do produto na planta de esterilização até a nota fiscal de saída para devolver esse material ao cliente, é uma cadeia de eventos um pouco longa. E tudo isso precisa ser registrado. Precisa ser registrado para consulta futura, se houver alguma necessidade. Então, a gente é levado a crer que precisa ter um software fantástico. Na realidade, nenhum software ele vai fazer nenhum milagre se você não tiver um processo lógico capaz de ser feito manualmente, e o software só vai torná-lo mais rápido, mais seguro. Somente isso. Então, a gente considera o conceito de rastreabilidade nota a nota. Então, quando chega uma nota fiscal de um cliente da nossa empresa, ela precisa gerar, no nosso conceito e na nossa operação, ela precisa gerar um centro de informação que busque todas as informações. Então, eu trouxe esse conceito, eu vou até permitir me dizer aqui, porque na Behring, eu trabalhei lá no recebimento também, né? Então, lá existia um conceito de ARP, Aviso de Recebimento de Produto. Eu trouxe essa sigla até para dentro da minha empresa. Então, o Aviso de Recebimento de Produto é um número que se forma durante o recebimento, e esse número, ele agrega as seguintes informações: nota fiscal do cliente, data da nota fiscal, código de produto daquele cliente, lote daquele produto anteriormente codificado, em data de entrada. Todas essas informações estão no ARP. Então, quando eu vou carregar a nossa câmara de esterilização, eu não estou carregando por produto, eu estou carregando por ARP. O que é essa ARP? É o produto, linha de hemodiálise, código tal, lote tal, do cliente tal, que chegou na empresa na data tal, a hora tal, foi recebida pelo operador tal e foi transportada para o almoxarifado pelo operador tal. Então, todas essas informações estão contidas num único número. E o nosso software, ele faz isso. Ele pega todas essas informações, grava em meio eletrônico, e na hora que a gente precisa emitir os laudos ou fazer uma busca pretérita das operações que aconteceu, a gente busca pelo número de ciclo. Esse ciclo contém a ARP, essa ARP contém todas as informações de produto, cliente, hora que chegou, nota fiscal, código, condição de recebimento, tudo. É uma rastreabilidade simples de você fazer, mas, repito, ela precisa funcionar manualmente. Você precisa dizer o que você quer fazer. E aí o pessoal de TI vai e coloca isso dentro da linguagem de máquina, que só faz uma coisa: é mais rápido e mais atento do que o ser humano. Acabou. Está feito a rastreabilidade. Perfeito. Lucas, eu observei aqui nessa sua explanação rápida aqui, né, que você, como farmacêutico, usou diversos conceitos da indústria farmacêutica dentro do seu processo. Isso tem vantagens, né, porque você acaba controlando melhor, sai com qualidade, você tem controle absoluto, quer dizer, né, a vantagem de ser farmacêutico é essa, que você impõe aqueles conceitos que você aprendeu lá e que ficam lá enraizados em você para a vida toda, né? E só tem benefício para a gente. Já queria... É exatamente isso. Todos esses conceitos são oriundos, e eu vou falar aqui tranquilamente da indústria farmacêutica. Quando eu saí da faculdade, eu entrei numa escola maravilhosa, que foi a Behring de Neuheim. Então, esses conceitos que nós trouxemos para dentro da indústria de produtos para a saúde, em algumas situações ela provocava até uma certa surpresa. As pessoas falavam: não, mas precisa disso? E a minha pergunta era outra: você não sabia que precisa disso? Você entendeu? Então, esse é o conceito que a gente trouxe e que foi uma escola muito interessante, porque deixou isso muito bem sedimentado, e hoje a gente não consegue discutir nenhuma operação dentro da nossa empresa que deixe de obedecer esses conceitos que a gente aprendeu, e nós trabalhamos junto lá na Behring. A Behring foi uma escola. A Behring foi uma escola fantástica.
Fantástico. Bom, Lucas, nosso tempo se esgotou. Eu queria assim, que você deixasse os seus contatos aí, para eventualmente alguém tiver mais interesse, entrar em contato contigo, aprender um pouco mais sobre esse processo. Por favor, deixe aí seus contatos. Eu também vou gravar aqui nesse vídeo, né? Vai ficar disponível para as pessoas, seus contatos, para quem quiser aí, tiver curiosidade de aprender um pouco mais. Bom, já aí a nossa planta fica aqui na região metropolitana de Curitiba, na cidade de Pinhais, aqui a 8 quilômetros aqui da minha residência, onde eu estou agora. O meu e-mail é o lucas@steribras.com.br. O telefone comercial é o 41 30 33 7566. Eu não sei se é conveniente deixar o celular. Bom, mas você avalia aí, você coloca aí no vídeo. Tá bom. Perfeito? E nós estamos à disposição, tanto para quem tem um mero interesse em discutir sobre o oxetileno, estudantes que queiram visitar a nossa planta, está aberta, está à disposição de quem se interessar. Tá legal. Lucas, muito obrigado pela sua entrevista. Eu conversei aqui com o Lucas Ponce Leão Lima, que é um especialista em esterilização por oxetileno, são mais de 20 anos, isso eu não acabei não falando aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado e continuem me acompanhando aí no YouTube, nos vídeos que eu venho gravando, tá bom? Então, que vocês tenham uma boa semana e bom dia para todo mundo. Lucas, obrigado, viu? Eu que agradeço, Jair. Um grande abraço. Falou.